Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje coloca mais uma vez em debate a crise financeira global e os impactos no Brasil. O baixo crescimento da economia no ano passado e o recuo da produção industrial brasileira deixaram o país em alerta máximo. A equipe econômica do governo já estuda outras medidas, além da redução da taxa básica de juros, para diminuir os efeitos da turbulência no cenário internacional. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Denise Gentil, doutora em Economia e professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, professora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denilson. Professora Denise, diante desse desempenho da economia brasileira em 2011, você diria que o país hoje está ou não mais preparado para enfrentar mais essa crise do sistema financeiro global? Sem dúvida, o Brasil está bem preparado na medida em que se pode ficar num mundo globalizado, né? Nós temos reservas internacionais bastante elevadas hoje, de 350 bilhões de dólares. Nós temos uma dívida pública muito menor, né? Nossa dívida externa é negativa hoje, quer dizer, nós somos credores internacionais, então nós temos um colchão que nos permite dizer que a gente pode andar com relativa tranquilidade. Não somos nós apenas, alguns países emergentes também estão numa situação boa diante da crise internacional, mas isso não quer dizer que a gente possa se descuidar de alguns aspectos muito importantes aí que podem nos atingir. E um dos pontos muito importantes é o problema da queda das exportações e da grande desaceleração na produção industrial, né? Então, isso exige medidas internas muito mais drásticas do que as que foram tomadas até agora, mas eu imagino que o governo brasileiro já deva encaminhar isso no início desse ano para que as repercussões sejam as menores possíveis no país. Certo. Professora, esse resultado ruim do Produto Interno Bruto, que cresceu 2,7% no ano passado, foi consequência direta da crise financeira internacional ou outros fatores influenciaram nesse baixo desempenho? Esse baixo desempenho não é apenas debitado à crise internacional, não pode ser, né? De fato, a crise internacional impactou, como eu falei antes, nas exportações e isso reduziu muito os investimentos da indústria. E, por consequência, a gente tem uma retração no PIB porque a indústria tem impacto em toda a economia. Mas o que foi extremamente importante para os 2,7% de PIB foram as políticas macroeconômicas internas. Então, se você for colocar isso na balança, o desalinho, né, quer dizer, o calibre das políticas macroeconômicas restritivas do ano de 2011 pesaram muito mais para esse desempenho do PIB. Quer dizer, o fato de o governo ter demorado a reduzir a Selic, o governo só foi reduzir a Selic no final de 2011, no segundo semestre de 2011, ela sofreu 5 altas em 2011, quer dizer, o governo Dilma entrou com uma taxa Selic em crescimento e manteve, sustentou essa trajetória de crescimento da Selic por 5 vezes, né? Então, isso foi feito para desacelerar a economia, porque o governo supunha que o crescimento do PIB de 7,5% em 2010 ia ser uma overdose de inflação sobre a economia. Agora, professora, quais outras medidas devem ser adotadas para que o país, então, enfrente essa crise de forma mais segura e com menores impactos na economia interna? A primeira variável a ser acionada aí é a taxa de câmbio, né? Com uma taxa de câmbio muito elevada, a gente não cria poder de competição externo das nossas exportações. E a gente precisa retomar as exportações, não só porque nós precisamos fazer uma balança comercial com melhor saldo. O saldo da nossa balança comercial tem sido progressivamente menor, o que tem acentuado o saldo em conta corrente, certo? Negativo. Então, se nós conseguirmos um melhor desempenho externo com uma taxa de câmbio mais alinhada, porque, repare, a nossa taxa de câmbio está super valorizada, né? Nós temos uma valorização cambial extrema no ano de 2011, particularmente nesse final, e isso, inclusive, deixa a nossa indústria interna em péssimas condições, em condições desvantajosas de competir com as exportações dos outros países emergentes, inclusive a China. Então, você desacelera a indústria quando você desacelera as exportações. Você tem 2 impactos aí sobre o PIB, né? Então, a taxa de câmbio, ela precisa ser melhor regulada. Agora, não apenas isso. O governo deve interferir na taxa de câmbio? Deve fazer uma intervenção, ele já vem fazendo, mas uma intervenção muito maior sobre a taxa de câmbio, né? Para que esse câmbio volte a ter
um patamar de 1,90 até 1,95, para que nós possamos ter uma economia com capacidade competitiva no exterior e com capacidade competitiva internamente frente aos produtos dos outros emergentes, particularmente a China. Então, essa é uma medida fundamental. A outra é o governo voltar a regular melhor os fluxos de capitais no país. Isso ele tem feito através do IOF, mas com medidas muito tímidas, né? Você diria o controle de capitais especulativos, é isso? Isso. O governo está usando o IOF para controlar os empréstimos hoje, né? Empréstimos muito altos, aplicações de prazo muito curto, estão sendo controladas com IOF de 6%. Mas esse patamar é ainda muito baixo, quer dizer, o que o governo consegue mexer no câmbio com essa intervenção no IOF é muito pouco, né? Era preciso fazer uma intervenção muito maior do ponto de vista do controle de capitais, para que não só a taxa de câmbio não se valorizasse demais, né, como a entrada de capitais especulativos no país fosse menor. Agora, é preciso dizer com muita clareza, você não consegue regular câmbio sem baixar a taxa de juros. Certo. Professora Denise, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. O Brasil também sofre os impactos da crise financeira mundial. Em 2011, a economia cresceu apenas 2,7%. Na indústria, o quadro traz preocupação para os trabalhadores. O setor é um dos mais atingidos pelos efeitos da crise. Para o metalúrgico Gleison Borges, o momento requer cautela. A participação da indústria no PIB, que já foi 27%, hoje está em 15%, isso faz com que a geração de postos de trabalho ela diminui aí no nosso país. As dúvidas dos trabalhadores na indústria em Minas Gerais têm um fundamento. Dados do IBGE revelam que a atividade industrial mineira seguiu o ritmo nacional e cresceu menos de 1%, taxa bem inferior à apurada em 2010. Para especialistas, a desaceleração da economia nacional é fruto de uma combinação de fatores. De um lado, os juros altos encarecem o custo da produção. Na outra ponta, o dólar barato facilita a entrada no país de produtos importados, em concorrência direta com os nacionais. O país precisa rapidamente adotar medidas para evitar que a sua indústria vá perdendo dinamismo, porque, como todos sabemos, a indústria é o carro-chefe da economia. Se a indústria perde dinamismo, a médio prazo e até mesmo a curto prazo, os demais setores também vão perdendo dinamismo. Mas apesar da turbulência no mercado financeiro mundial, o setor produtivo brasileiro mantém o otimismo e projeta para este ano um crescimento do Produto Interno Bruto de 3,5%. Na geração de empregos, a expectativa é de quase 2 milhões de novos postos em 2012. Os dados são de um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Já o governo federal trabalha com um índice um pouco maior, de 4,5%. E a equipe econômica sinalizou que pretende estimular o mercado interno com a ampliação dos investimentos. Para alcançar essas metas, economistas defendem uma queda mais forte da taxa de juros, hoje em 9,75%. Nós não podemos mais continuar convivendo com uma taxa de juros exorbitante que penaliza os produtores, que penaliza consumidores, que sangra, né, o Estado brasileiro. As previsões do Banco Central é de que a gente tenha um crescimento aí da ordem de uns 4,5% em 2012, né? Vamos aguardar para ver se essas medidas que o governo começa a tomar de queda da Selic, né, de medidas protecionistas na indústria, de desoneração, né, de estímulo ao investimento produtivo, vão ver em que medida essas medidas vão ser apenas paliativos ou se vão conseguir fazer com que a economia saia do chão, né, e volte a crescer a taxas mais vigorosas em 2012. Na opinião das centrais sindicais, para reverter esse quadro, é preciso valorizar os salários, aquecer a produção e o mercado interno e investir na modernização da indústria. Aumentando a massa salarial aqui em Minas, como em todo o Brasil, isso vai provocar um efeito positivo em toda a cadeia produtiva, que com mais salário tem mais consumo, mais produção, gera mais impostos, então cria uma sinergia positiva. Mesmo com esse cenário desfavorável,
muitos trabalhadores seguem confiantes na superação da crise e no desenvolvimento do Brasil. Nós temos que ter uma agenda positiva, uma agenda de investimento, uma agenda de continuidade desse ciclo virtuoso, que é fortalecer o mercado interno brasileiro para que as indústrias continuem produzindo e agregando valor aos seus produtos, gerando emprego de qualidade, emprego com valorização do trabalho, porque isso mantém esse ciclo virtuoso. Agora, professora Denise, a indústria brasileira perdeu força e competitividade a ponto de ser possível falarmos em desindustrialização? Qual que é o panorama atual nesse aspecto, na sua avaliação? E os impactos disso para o país? Os especialistas têm tido um pouco de cautela de falar taxativamente numa desindustrialização do país. Mas eu acho que o ano de 2011 reforçou a convicção de que esse processo já está acontecendo dentro do país e está acontecendo de uma forma extremamente acelerada. Quer dizer, a indústria que hoje consegue se manter firme é a indústria muito ligada aos recursos naturais, a indústria extrativa, como a gente chama. É a indústria que está perdendo fôlego, é a indústria que tem conteúdo tecnológico. O saldo comercial da nossa indústria é um saldo negativo na indústria de transformação. E isso é um reflexo também da perda de espaço nas exportações. Certo? Então, o que está acontecendo no conteúdo das exportações brasileiras? Nós estamos sofrendo um processo de comoditização da indústria, da estrutura produtiva nacional. Em termos práticos, o que significa isso? Significa que nós estamos passando para exportadores de soja, café, ferro. Nós estamos exportando minerais e grãos. E a nossa indústria perde participação nas exportações. Então, é óbvio, e isso é uma coisa muito acentuada, rápida, em função, evidentemente, do grande crescimento da China no mercado internacional, que tem conosco uma relação de parceria em que nós somos fornecedores de recursos naturais para a China e ela está nos exportando bens industrializados. Produtos industrializados. Exatamente. E aí nossa economia aqui, nossa indústria, nesse sentido, perde a competitividade com os produtos importados. Perde competitividade. Então, ela perde competitividade porque nós temos um câmbio completamente desalinhado, desfavorável para a indústria, mas isso é parte substancial, mas colocar isso apenas por conta do câmbio é muito restritivo. Quer dizer, nós também temos uma perda de competitividade por baixos investimentos em ciência e tecnologia no país. Então, se você for olhar, por exemplo, os investimentos da China em ciência e tecnologia são 6,5 vezes maiores do que no Brasil, os investimentos chineses. 6,5 vezes mais do que o Brasil investe em ciência e tecnologia. O pessoal, os recursos humanos chineses que estão alocados na área de ciência e tecnologia são 15 vezes maiores do que aquilo que o Brasil tem em ciência e tecnologia. O número de doutores que a China forma, então tudo isso vai deixando uma baixa repercussão interna do desenvolvimento técnico. E quando é a indústria extrativa a única que consegue sobreviver, a capacidade de irradiação do progresso técnico na economia como um todo é muito baixa. Então, é verdade, nós temos um problema fundamental de câmbio valorizado demais, que é decorrência da taxa de juros muito alta, certo? Mas nós também temos um problema de perda de competitividade por baixo desenvolvimento tecnológico, por baixo conteúdo de inovações no país. E isso, de fato, é um ajuste que tem que ser feito com muita intervenção do Estado na economia. E de que forma a crise financeira global contribuiu para agravar esse quadro de desindustrialização, professora? Essa crise financeira, ela tem desacelerado muito a nossa capacidade de exportar para a Europa. Além disso, as commodities também tiveram recuo nos preços. Sim. Então, nós estamos perdendo em quantidade e em preços, certo? A repercussão disso na economia brasileira é muito forte, muito forte no PIB brasileiro, no nível de emprego industrial, e isso reforça o crescimento do setor de serviços. Essa crise está provocando isso, quer dizer, você está provocando um processo de desindustrialização, porque a China, ao vender menos para a Europa, ela procura os mercados da África e da América Latina, então ela tem um papel extremamente agressivo nesse mercado. Sim. E isso
nos deixam tanto quanto indefesos diante do forte ataque chinês, né? E a nossa economia começa a desacelerar. Não é apenas a produção industrial que cai, né? E o setor serviços começa a tomar proporções muito altas. Quer dizer, nós estamos perdendo indústria numa fase, né, ainda de uma economia muito jovem. Que, repare, o primeiro mundo está se desindustrializando também. Mas eles estão num estágio de renda per capita muito elevado. Então, é natural que o setor de serviços ganhe uma proporção mais alta do que o setor industrial. Mas, no nosso caso, que ainda somos uma economia em estágio de crescimento e de desenvolvimento, isso é extremamente precoce e muito prejudicial. Quer dizer, nós vamos começar a dar passos para trás. Certo. Professora Denise Gentil, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Obrigada. Eu que agradeço. Você confere agora o vídeo da campanha do Simprominas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Entidades sindicais e estudantis promovem nos dias 30 e 31 de março, em Belo Horizonte, evento para debater os desafios do novo Plano Nacional de Educação em tramitação no Congresso. O evento será realizado no auditório da reitoria da UFMG. As inscrições podem ser feitas pelo site www.simprominas.org.br. Confira agora o Simpro em Movimento. A nova diretoria do Simprominas tomou posse no início deste mês. O professor Gilson Reis, que continua como presidente da entidade, enfatizou a importância da renovação da diretoria e defendeu a valorização dos professores. A nossa direção começa com um espírito renovador, pensando em como nós podemos inovar no sindicato, buscar novos parâmetros para o avanço da luta, não só da educação e dos trabalhadores de educação, mas também do nosso país. No seminário de planejamento da nova gestão, os diretores debateram as conjunturas econômica e educacional. A coordenadora-geral da CONTEE, Madalena Guasco, afirmou que a educação deve ser pensada de forma estratégica para o desenvolvimento do país. Nós, da área de educação, tivemos nos últimos anos apenas a recomposição do índice inflacionário, enquanto que o setor privado cresceu absurdamente do ponto de vista econômico. O setor privado aumentou as mensalidades, o setor privado se expandiu no Brasil e não entende que isso tem que ser repassado para a melhoria da qualidade do serviço que presta e do direito que oferece. E essa melhoria da qualidade se dá pela valorização dos profissionais de educação. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Salário digno, educação de qualidade. Valorização começa com ganho real. Campanha dos trabalhadores em educação do setor privado.